Vamos para a aula de História. Então lá, pegue um livro, abra na página 73. Lá na 3, observe novamente a imagem da Fortaleza de Santa Cruz na página 72. Aqui na página 72. E leia o texto a seguir. Um vigia está no alto da torre da Fortaleza de Santa Cruz. De repente, ele avista navios se aproximando. Agora, utilizem o roteiro abaixo como base para a criação de um pequeno texto no caderno. Então, vocês vão ler e vão fazer um texto no caderno. Então, descreva a situação observada pelo vigia, relatando os sentimentos dele diante a situação. Expliquem como ele dá o alerta para o restante dos encarregados da defesa que estão no forte. Então, vocês vão escrever no caderno, fazer no caderno esse texto com letra bonita que dê para você entender o que você escreveu. Letra maiúscula, parágrafo, vírgula, ponto final. Ok? Vamos falar sobre respeito ao patrimônio histórico. Você já reparou nas construções históricas da cidade onde você mora? Essas construções nos contam sobre o passado da cidade e são parte da história da comunidade. Construções antigas, como casas, sobrados, pontes, fortes, fortalezas, monumentos, entre outros. São como pedacinhos do passado que permanecem vivos, querendo nos atrair, chamar a nossa atenção para aquele tempo que já se foi, mas não ajudou a construir o presente. O patrimônio histórico é a parte da memória coletiva e merece todo o nosso respeito. Alguns dos patrimônios históricos de São Roque são o Centro Cultural Brasital, a Igreja de São Benedito, a Igreja Matriz e o Sítio Santo Antônio. O Sítio Santo Antônio é que abriga a Casa Grande e a Capela de Santo Antônio, construídas em 1681. O Centro Cultural Brasital era uma antiga fábrica têxtil, que era uma fábrica de roupas, que foi muito importante para a economia e cultura da cidade. Então aqui, ó, área interna da tecelagem Brasital em 1926. E aqui, ó, tecelagem Henrico Delacqua em 1926. Atual Centro Cultural Brasital em São Roque, que hoje em dia lá ainda funciona a Biblioteca Municipal, alguns cursos profissionalizantes, núcleos culturais como dança, música, teatro e além da biblioteca e ginástica olímpica. A Igreja de São Benedito foi construída por escravos em 1855 e abriga eventos artísticos e culturais. Essa foto da igreja, ela é de 1926. A Igreja Matriz é considerada uma das mais belas igrejas do estado de São Paulo, que já passou por algumas restaurações. E essa imagem, ela é da década de 1930, quando ainda estavam construindo. Então, quais construções históricas se destacam na cidade onde você mora? Elas estão preservadas? O que é possível fazer para conservar
e divulgar esse patrimônio histórico. Então, como eu já mostrei, né, as fotos, então vocês vão pensar e vão se tá preservada, se precisa de mais alguma reforma, o que vocês acham? Agora, lá na página 74, eu vou explicar sobre o Brasil holandês. Então, em sua opinião, que razões levaram os holandeses a planejar ataques ao território do Brasil? Então, os holandeses, eles invadiram o Brasil em busca de riquezas. E os holandeses invadiram o Brasil 2 vezes. Na primeira, em 1624, ocuparam a cidade de Salvador por 1 ano. E em 1930, estabeleceram-se em Pernambuco e dominaram quase todo o Nordeste brasileiro durante 24 anos. Nesse período, Pernambuco tinha a maior produção de açúcar do mundo, onde despertou o interesse dos holandeses em invadir e controlar o comércio dessas mercadorias e também o tráfico de escravizados. No mapa Brasil colonial, ocupação holandesa no século 17, a legenda, a laranja, domínio holandês até 1637, então aqui na parte laranja. Depois, o amarelo, domínio holandês durante o governo de Maurício de Nassau, 1637 a 1644. Onde está a setinha aqui em vermelho foram as invasões holandesas, que está aqui no mapa em cima. E em azul, reforços luso-espanhóis, que estão aqui, ó. Salvador, São Jorge de Ilhéus. Então, vocês vão olhar o mapa e vão fazer a leitura da legenda Olinda e Recife. Mas como aconteceu a invasão? O que houve com a população que vivia no local? O invasor dominava o porto, o mar e a cidade. Os colonos luso-brasileiros dominavam o interior. As roças de mantimentos e todo o sistema produtivo, esse impasse manteve até 1632. A partir de então, os holandeses conseguiram romper as linhas da resistência e dominaram todo o Nordeste no estado do Brasil, da foz do Rio São Francisco até o Rio Grande. Por volta dos anos 1600, o porto de Recife era considerado o mais movimentado do Brasil e o povoado que ali se formou tinha cerca de 200 habitantes. Durante a conquista do território, os holandeses invadiram Olinda, cidade próxima do Recife, onde moravam as pessoas mais influentes da região. O resultado desse episódio foi o crescimento do Recife, que passou a ser capital da capitania de Pernambuco. Então, na próxima aula, eu vou explicar para vocês a parte de Olinda e Recife. Então, tchau! Até daqui a pouco na aula do Zoom.